Donald Trump faz o discurso do Estado da União, em que analisa as principais medidas que o seu governo já adotou e também quais serão as próximas medidas para o futuro. E claro, as repercussões foram gigantescas, porque ele falou, por exemplo, de uma carta que o Zelensky mandou, e de fato o Zelensky confirma que ele está em busca de um processo de paz, praticamente pediu desculpas, entre aspas, aos Estados Unidos e fala que aceita as condições americanas, inclusive no acordo de minerais. Mas, ao mesmo tempo, Trump não revoga as medidas de bloqueio de ajuda militar à Ucrânia e, inclusive, impede que qualquer tipo de serviço de inteligência, informação, satélite capturado pelos americanos seja destinado para combater os russos ou até mesmo ajudar a Ucrânia. Enquanto isso, a gente tem também a China alegando que essas medidas que os americanos anunciaram em relação às sobretaxas a produtos estrangeiros estão causando uma guerra com os Estados Unidos e que, se eles quiserem uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, os chineses estão a fim de combater os americanos. Lembrando também que o Canadá chamou que as atitudes de Trump de atitudes idiotas, e o Trump falou que se o governador do Canadá continuar com as medidas de retaliação em relação às sobretaxas americanas, mais taxas virão contra os canadenses. O Trump, por exemplo, também falou em, mais uma vez, retomada do Canal do Panamá e também do território da Groenlândia, e os dois representantes responderam ao governo Trump, alegando que ele está causando um racha no Ocidente e fortalecendo os inimigos dos Estados Unidos. Será, pessoal, que de fato é bem assim? Falar um pouquinho também sobre o Trump, que anuncia um controle em relação às suas exportações, ou seja, uma interferência bem grande na economia, para evitar a inflação dos alimentos nos Estados Unidos, teoricamente um governo mais liberal. Vamos analisar aqui essas medidas do Trump, e finalizar falando também sobre a proposta feita pela Liga Árabe no Egito, que planeja uma reconstrução da faixa de Gaza com 53 bilhões de dólares e também um processo eleitoral regulamentado pela Autoridade Nacional Palestina. Será que Israel vai aceitar? Já adianto que não, e com a representação do novo chefe de gabinete das Forças Armadas, que garante que o Hamas sofreu um duro golpe, mas ainda não foi vencido, ou seja, a guerra não acabou, prevejo aí que os conflitos continuarão nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E para quem não sabe, a Nomad, maior conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você, corre que é rápido, galera, cupons quase esgotando, a possibilidade de comprar dólares com 20 centavos de desconto por dólar. Se no momento de ascensão do dólar, preocupação com a questão fiscal, não é recomendação de investimento, gosto de diversificar meus investimentos e sei, pessoal, que compor uma carteira dolarizada, seja com renda fixa, renda variável, ou até mesmo guardar os dólares, é uma boa opção para mim. Caso você tenha também essa opção, cara, baixa a Nomad porque é muito didático, é muito simplesinho, com 20 centavos de desconto por dólar, de 500 dólares até 2 mil dólares comprados 15 dias no máximo após você baixar o aplicativo, você vai conseguir compor aí essa renda, né, ou essa diversificação dos seus investimentos. Lembrando que a Nomad aceita também mais de 180 países, excelente para viagens internacionais, e também conta com o Nomad Explore, cartão de crédito, que você vai fazendo as suas compras aqui no Brasil mesmo, tá? E vai recebendo cashback dolarizado, além de todos os benefícios com cartão Visa também tem. Belezinha? É o que eu uso, pessoal, e caso você vá usar também, recomendo que seja pela Nomad. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve, pessoal, o discurso do Trump, que foi o discurso do Estado da União, em que o presidente se pronuncia em direção ao Congresso, em direção às lideranças políticas e até mesmo jurídicas, né, que existem nos Estados Unidos. O discurso ele foi de 1h40 e alguns pontos eles chamaram bastante atenção. Tentei separar, claro, né, não 1h40, mas quais foram os pontos de maior destaque. Primeiro que assim, já começou com uma briga, porque um deputado democrata, ele começou, aliás, foram cheios de protestos, tá? Falando que o Elon Musk ele é mentiroso, que os Estados Unidos está sendo destruído pelo governo Trump, isso tudo pelo lado democrata, claro. Só que um dos deputados, ele acabou se exaltando, proferiu ali palavras de ordem, gritaria,
pedrarias contra o Trump e acabou sendo tirado do próprio Congresso americano, né? Começou já com uma leve polêmica aí. Mas no seu discurso, o Trump ele garantiu, falou ali, né, sobre políticas que ele fez de mudança no regime de deportação, como isso vem dando certo, falou do renascimento, né, da era de ouro dos Estados Unidos, ressaltando a mudança de Golfo do México para Golfo das Américas, mostrando certo imperialismo geográfico, nas Américas. Falou também da saída da OMS e da revogação das regulamentações ambientais como forma de fazer o dinheiro do contribuinte americano ficar nos Estados Unidos, e que isso vai promover, já que não há essas amarras, essas regulamentações das grandes corporações internacionais, uma promoção de um acelerado crescimento econômico americano num prazo muito curto. Falou também da questão de tarifas recíprocas a partir de abril, e aí preocupações para o Brasil, porque ele inclusive citou o Brasil como um dos países que adotam essas tarifas injustas contra o mercado americano. Já falei para vocês também, né, galera, que isso é mais ou menos verdade. A gente hoje tem uma balança comercial negativa com os Estados Unidos e, de fato, sobretaxa mais os produtos americanos do que eles sobretaxam os nossos produtos. Mas há de se lembrar que o Brasil, frente à OMC, Organização Mundial do Comércio, não está no mesmo nível que os Estados Unidos. Nós somos classificados como um país emergente, um país em desenvolvimento. Então a gente pode adotar taxas um pouco superiores como uma forma de proteção à nossa produção nacional. Se é justo ou não, são outros 500. E eu acho que o Trump nem liga muito, né, para essas grandes corporações internacionais. Mas assim, entendam, o Brasil já tem uma balança comercial negativa e o Brasil pode adotar essas tarifas superiores, talvez em alguns produtos. E talvez você querer negociar antes de adotar essas tarifas recíprocas fosse um passo antes de entrar em conflito com os países, como a gente vai perceber que México, Canadá, Europa, China já estão demonstrando bastante incômodo. O Trump falou também, cara, do fomento à indústria naval dos Estados Unidos e falou uma série de elogios ao Elon Musk, colocando que os Estados Unidos vai colocar ali a sua missão em Marte, falou que o Elon Musk está sendo responsável pela redução dos gastos públicos e que vai promover o maior conforto financeiro para os Estados Unidos, que não vai ter que ficar aumentando o teto da dívida. Ou seja, uma série de elogios ao Elon Musk, que foi um dos mais criticados pelos, claro, deputados democratas. Falou, galera, da carta que o Zelensky escreveu em direção ao Trump. A gente vai discutir um pouquinho aqui no vídeo, né, o que o Zelensky falou para o Trump. Eu diria que foi quase um pedido de desculpas, sem ser um pedido de desculpas. Se o Trump vai aceitar é outra questão. E deixou claro também uma primeira menção amigável ao Zelensky. Tanto que, por exemplo, a única parte da carta que ele não citou que o Zelensky falou foi que o Zelensky disse que ele queria um acordo de minerais. Mas, de novo, ressaltou que são necessárias garantias de segurança. O Trump pulou essa parte, tá, das garantias de segurança e falou que o Zelensky, aparentemente, assim como os russos, fez questão de ressaltar, está disposto a um processo de paz. Depois falou também sobre a possibilidade de reincorporação, de reintegração, ou de dominação mesmo, do Canal do Panamá e também da Groenlândia. Desses assuntos todos, eu diria, galera, que o que mais é importante, pelo menos geopoliticamente, para a questão guerra Rússia-Ucrânia, com certeza foi a questão, de novo, de uma predisposição em negociar com os russos. Ele fala isso todo o pronunciamento público e fala que o Putin aparenta estar muito mais disposto para tratar da paz do que exatamente para a Ucrânia, mas ressaltou essa carta ou essa declaração do Zelensky. Na prática, tá? O que o Zelensky falou? Ele falou que ele está pronto agora à Ucrânia para sentar à mesa de negociação e construir de fato uma paz duradoura. Ressaltou que seriam necessárias algumas etapas, sendo que a primeira seria a libertação dos prisioneiros, trégua no céu, inclusive com a proibição de mísseis e ataques à infraestrutura, e também trégua no mar. Inclusive ressaltou, né, que esperava que a Rússia concordasse com essa proposta. Lembrando que quem é velho de guerra aqui do canal e vem assistindo periodicamente, é uma proposta que coincide muito com a que foi feita pelo Macron e pelo Keir Starmer. Ou seja, uma trégua que não seria feita no campo de batalha, na frente de batalha, mas sim uma trégua pelos mísseis. Lembrando que com o cancelamento de ajuda dos Estados Unidos, vários equipamentos de defesa aérea estão na Polônia e não podem entrar na Ucrânia, ou seja, a Ucrânia está muito mais vulnerável sem ajuda e autorização de equipamentos americanos. E também a gente sabe que ataque à infraestrutura compromete toda a logística da Ucrânia, no setor de saneamento, setor de energia, comprometendo a própria vida, a economia e, claro, e a defesa militar. Ou seja,
aparentemente é uma coisa assim que ajudaria os ucranianos muito mais do que os russos, pelo menos se fosse feito em curto prazo. O Zelensky, e aí, o Putin aceita essa? Depois falou também que foi lamentável o que aconteceu na Casa Branca e que ele agradece os Estados Unidos por ajudar na manutenção da soberania dos ucranianos. Não pediu desculpa. Aliás, ele falou, a entrevista na Fox News, que não pediria desculpas. Mas falou, olha, realmente eu entendo que foi lamentável essa discussão que a gente teve, J.D. Vance, entre Trump, Zelensky e tal. Espero que isso não aconteça mais. E estou disposto, sim, a negociar com os prenúncios aí, né, com o acordo sendo feito pelas datações aí, pelas condições propostas pelos Estados Unidos. Eu diria que foi quase uma retratação, mas sem exatamente um pedido de desculpas. Aparentemente, o Zelensky percebeu que, assim, o blefe dos Estados Unidos de parar de ajudar não seria tão blefe assim, porque as informações oficiais dão conta, falaremos daqui a pouquinho, que de fato houve um cancelamento de toda ajuda, inclusive na logística, hein, galera, sem consultar nenhum país da OTAN. E para finalizar, falou também da questão dos minerais, alegando que a Ucrânia está sim disposta a fazer esse acordo de minerais, só que com algumas garantias de segurança. Aí vai uma diferença de interpretação, né? O Trump, ele está alegando que nem mais liderança da OTAN ele quer ser. Talvez sair seja um extremo, como o Elon Musk está colocando, mas que a liderança da OTAN tem que sair da mão dos Estados Unidos, que está desde 1949 com essa liderança. Tem que se preocupar mais os europeus com a própria segurança, sejam oficiais britânicos, oficiais franceses, enfim, vocês que têm que manter a paz e o controle militar da Europa. E aí, será que esse acordo de minerais vai ter a garantia de segurança? O próprio Estados Unidos, por exemplo, garante que a garantia de segurança seria a atuação de empresas americanas atuando na Ucrânia. Porque a Rússia, primeiro, o Putin não descumpriria um acordo com Trump, palavras do Trump, claro, tá? E que o Putin também não teria coragem de atacar empresas americanas que estivessem explorando minérios na Ucrânia. Ou seja, isso já seria a garantia de segurança. Para vocês terem uma noção da polêmica que isso está dando conta, o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele falou, né, que, poxa, a garantia proposta pelo Trump de empresas americanas é muito mais garantida do que colocar 20 mil soldados de países que não lutam uma guerra há 30, 40 anos. Só que quem propôs essa aliança foram os britânicos e os franceses. Os britânicos não lutam uma guerra há 30, 40 anos. Cara, convenhamos que a gente está falando, né, de um Reino Unido que ajudou na guerra contra o Iraque, guerra contra o Afeganistão, inclusive com a morte de 636 combatentes. A própria mídia britânica, além de congressistas britânicos, estão exigindo um pedido de desculpas do Vance, que falou que não falou sobre os britânicos e franceses, tá? Mas enfim, as relações não estão muito amistosas. Professor, quer dizer então que agora o Trump falou publicamente, o Zelensky mandou uma carta, agora estamos então no caminho para os Estados Unidos voltarem a apoiar a Ucrânia? Ainda não. Embora o Mike Waltz tenha garantido que, se de fato a Ucrânia estiver disposta a fazer um acordo, os americanos podem voltar a apoiar, não é isso que está acontecendo por enquanto. As informações, pessoal, oficiais dão conta que o Trump proibiu o Reino Unido, por exemplo, de compartilhar com a Ucrânia qualquer tipo de dado da inteligência produzida por Washington. E não só o Reino Unido, hein? Mas qualquer país europeu, qualquer dado sensível da inteligência americana, com satélites americanos, enfim, não pode ser compartilhado com outros países para combater os russos, com a finalidade de combater a Rússia. Lembrando que a gente teve até o Pete Hegseth, por exemplo, anunciando que qualquer tipo de investigação cibernética, cyberataque contra os russos está cancelado e também não pode fornecer dados para a Ucrânia. Vocês entendem que hoje, por exemplo, os ataques que são feitos pela Ucrânia contra a Rússia utilizam, por exemplo, satélites americanos, com soldados militares que foram treinados pelos Estados Unidos para utilizar equipamentos americanos, que têm munições dos Estados Unidos. Ah, professor, mas a Europa pode substituir. É mesmo? Em curto prazo? Porque com certeza o Putin ele vai aproveitar esse hiato para aumentar os seus ataques, a sua ofensiva, porque hoje os ucranianos estão vedados, vamos colocar assim, sem inteligência, numa guerra tão moderna como a guerra do século XXI, é praticamente impossível você conseguir se defender, entende? Então, assim, eu diria que foi o Trump, de fato, pressionando os Zelensky e falar, você vai pedir desculpa? Se não pedir desculpa, vão continuar no escuro e a derrota vai ser perder ainda mais territórios,
até vocês aceitarem negociar algum tipo de paz Rússia e Ucrânia. A própria Polônia, por exemplo, reclamou que essa decisão do Trump de não permitir que armas ocidentais ou armas americanas entrem no espaço ucraniano pegou todos os países da OTAN de surpresa, porque a gente não teve, galera, nenhum membro da OTAN sendo notificado com antecedência, nenhum tipo de consulta aos membros da OTAN. Foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos. Vejo tudo isso como uma tentativa também do Trump. Europeus, vocês não vão garantir sua segurança? Vocês não vão tomar as rédeas da OTAN? Investir mais em defesa? A Europa fez aquele plano, né? Galera, nos próximos anos aí, na casa de 800 bilhões de euros, que vai ser apresentado numa reunião amanhã. Inclusive hoje tem uma polêmica reunião entre Macron e Viktor Orbán. Talvez Macron, um membro da União Europeia, mais disposto a ajudar os ucranianos, e o Viktor Orbán, o membro da União Europeia mais próximo do Putin, para definir alguns pré-acordos de como que vai ser essa proposta de remilitarização do continente europeu. Percebam como o Trump está deixando a Europa de lado, hein, galera, tá? Já tô avisando aí vocês. Outro ponto bem importante do seu discurso foi em relação à questão das tarifas recíprocas que ele vai adotar. Lembrando que algumas já foram até aplicadas contra Canadá, contra México e contra os chineses. No caso de Canadá e México, as tarifas ficaram na casa de 25%. A Cláudia Sheinbaum, presidente mexicana, anunciou que ela vai retaliar. Estão sendo feitos alguns estudos. O México cogita, inclusive, abandonar o UNSCA ou simplesmente tirar os Estados Unidos desse acordo econômico, já que o bloco econômico, né, ele prevê alguns favorecimentos tarifários e, teoricamente, o Trump não poderia adotar essas tarifas de 25% em cima de produtos mexicanos. E o Justin Trudeau foi ainda mais enfático. Falou que é uma idiotice o que a presidência americana vem fazendo e que isso só faz com que os inimigos do Ocidente se fortaleçam. Inclusive colocou, né, que o Canadá não aceitará calado esse tipo de medida dos americanos e que vai adotar tarifas recíprocas contra os Estados Unidos. O Trump, pelo contrário, colocou, né, poxa, o governador Trudeau, lembrando que ele sempre chama, né, o Trudeau, uma forma de provocação, de governador do Canadá. Dando indicativo, galera, que os Estados Unidos pensa, né, que uma anexação do território do Canadá seria a melhor saída para o país. Agora, o que de fato foi pior mesmo foi a resposta dos chineses. O Trump ele tinha anunciado uma taxa de 10% anteriormente, anunciou mais 10% em cima de produtos chineses, que retaliou, que respondeu com 10% e 15%, inicialmente, em cima de alguns produtos agrícolas dos Estados Unidos. A China colocou que, aparentemente, os Estados Unidos querem guerra, seja essa guerra tarifária, seja a guerra comercial, ou qualquer outro tipo de guerra. E não se enganem, nós chineses vamos lutar até o fim. Ou seja, lá no primeiro governo Trump, o Trump também fez medidas, talvez não tão contundentes, tão grandes assim, mas medidas também que eram favoráveis a um protecionismo americano, tal. E naquele contexto, um outro contexto geopolítico, a gente teve a OMC reclamando, o grupo do G7 reclamando, a China, de fato, comprou essa guerra comercial. Mas, excetuando os chineses, ninguém comprou uma guerra comercial contra os Estados Unidos e foram obrigados a engolir seco, entre aspas. Nesse contexto de um abandono não só no sentido econômico, um isolacionismo econômico, protecionismo, mas até mesmo diplomático e militar, aparentemente os países estão indo para cima, hein, galera? E países muito mais frágeis, que dependem muito do... O próprio Justin Trudeau falou, não se enganem, não será fácil. O mercado americano é cerca de 70% do nosso mercado consumidor, mas o povo canadense não ficará de cabeça baixa vendo essas medidas do governo americano. A província de Ontário, por exemplo, acabou de cancelar, galera, um contrato ali com a Starlink, alegando também uma série de boicotes contra produtos americanos. Norte-americanos, quando voam em direção ao Canadá, seja em eventos esportivos da NBA, jogo de hóquei, são vaiados. Ou seja, os Estados Unidos está se isolando. E o Pete Hegseth, ele teve que responder às declarações da China e falou que está totalmente preparado. Ele alega que o Trump e o Xi Jinping têm sim um bom relacionamento e que espera que isso seja resolvido diplomaticamente, mas que ele está lá como secretário da Defesa justamente para isso, para garantir a proteção militar dos Estados Unidos. Ele alegou que é por isso que os americanos estão reconstruindo as forças armadas, pensando muito mais nos seus próprios interesses e inclusive encaram os chineses como os principais inimigos geopolíticos. Vale lembrar que recentemente Trump e Putin, eles concordaram em realizar reuniões para reduzir os seus gastos militares e o seu arsenal nuclear, mas a China não aceitou a proposta.
até do ponto de vista militar, a gente teve também, galera, palavras fortes aí dos Estados Unidos, falando novamente sobre a reincorporação do Canal do Panamá e também da Groenlândia. Sobre a Groenlândia, o primeiro-ministro deixou bem claro, tá? Olha, nós não queremos ser americanos, nem dinamarqueses também. Nós somos groenlandeses. Os americanos e o seu líder precisam entender isso. Não estamos à venda e não podemos ser tomados. Nosso futuro será decidido por nós. O Trump deixou bem claro, por exemplo, no seu discurso, que ele precisa da Groenlândia, que é uma questão de segurança nacional e internacional. Inclusive colocou que está trabalhando com todos os envolvidos para tentar obtê-la. Realmente precisamos para a segurança global. Tomaremos a Groenlândia de um jeito ou de outro. A Groenlândia deixou claro que não. A Dinamarca, que lembrando é um grande aliado dos Estados Unidos na Europa, também deixou claro que tem que pensar na autodeterminação da Groenlândia e não pode simplesmente anexar o território. O Panamá, mais uma vez, se pronunciou que é mentira dos Estados Unidos. O Panamá, ele até chegou a sair da nova Rota da Seda, depois de uma visita do Marco Rubio em direção ao país, mas acho que assim, é o máximo que o Panamá pode fazer, né? Vai o quê? Vai anexar o território do Panamá aos Estados Unidos? Então, assim, esse discurso foi forte, ele já vem repercutindo na geopolítica global. O Brasil, por um lado, fica feliz porque essas taxas aos produtos chineses e essa guerra comercial China e Estados Unidos é bom para o Brasil em curto prazo, porque faz com que o mercado brasileiro de produtos agrícolas consiga substituir em vários países os produtos americanos, mas ao medo de uma inflação nos Estados Unidos, ao medo de uma disparada do dólar, aliás, no Brasil, né? Uma disparada do dólar, ou uma guerra comercial provoca uma recessão global, que não é bom para nenhum país, entende? Então, ao medo, assim, dessas ações recentes do Trump. Será, pessoal, que de fato ele vai cumprir todas? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes relacionadas ao Trump, que está preocupado, claro, com essa política de sobretaxa. Porque, convenhamos, né, os Estados Unidos não conseguem dar conta de toda a demanda do mercado interno. Se ele sobretaxa o Canadá, se ele sobretaxa o México, a China, vai adotar chamadas medidas de reciprocidade contra o Brasil, contra a Índia, contra a Turquia, sei lá, qualquer país mais aí que sobretaxa os americanos. Se os Estados Unidos ainda tivessem uma produção capaz de sustentar toda a população interna, talvez geopoliticamente não fosse legal, mas economicamente você protege a sua produção nacional. Hoje os americanos têm essa capacidade? Claro que não. O Trump ele está considerando colocar bloqueios à exportação de alimento pelos Estados Unidos. Porque se os alimentos, por exemplo, ficam mais caros porque estão entrando mais caro, isso vai gerar inflação, que, lembrando, já trouxe uma queda de popularidade para o Trump. Não que a inflação seja problema dele, tá? Poxa, galera, convenhamos que ele está há um mês no governo. A inflação é decorrência dos governos anteriores. Mas, mesmo assim, a população percebe que ele não vem tomando medidas favoráveis para controle da inflação. Sobretaxa, corte de impostos em curto prazo, vai gerar processo de aumento de preços, claro. Então, ele adota, ou cogita adotar, junto à Secretaria do Tesouro, Secretaria do Estado, limitação das exportações, para fazer os produtos ficarem no mercado interno e baixar o preço dos alimentos na marra, entre aspas. Quem diria, pessoal, o governo liberal, ou supostamente liberal, como é o capitalismo liberal americano, adotando essas medidas, é no mínimo diferente. Enquanto isso, tivemos também uma reunião da Liga Árabe no Egito para discutir o futuro da faixa de Gaza. Dentre outras questões, galera, eles chamaram, né? Que existem ali algumas propostas que são muito estranhas, segundo o grupo, né? Colocando que existem países que estão fazendo medidas totalmente antiéticas para tomar o território da faixa de Gaza, tentativas imorais de deslocamento da população de Gaza, fazendo uma clara referência ao pronunciamento do Trump, que fala sobre uma Riviera. Fez até aquele vídeo com inteligência artificial, mostrei para vocês aí no passado recente, que mostra, né, a Trump Tower, estátuas ali do Elon Musk, tomando ali os seus drinkzinhos junto com o Benjamin Netanyahu, transformando a faixa de Gaza praticamente num resort. Os grupos árabes, né, da Liga Árabe, que se reuniram no Egito, definiram uma proposta que será criado um fundo, na verdade já foi acordado, tá? Um fundo de 53 bilhões de dólares para a reconstrução da faixa de Gaza. Esse fundo vai contar com uma série de doadores internacionais, inclusive Estados Unidos nos ajudem, né? Basicamente foi esse o pedido, para a reconstrução do território, com a condição que a faixa de Gaza, inclusive, será dominada pela Autoridade Nacional Palestina e muito possivelmente sem a participação do Hamas. Não quer dizer que o Hamas ele não vai continuar existindo, pode continuar,
mas ele não vai poder participar do processo eleitoral que vai acontecer ano que vem e também, possivelmente, vai ficar um pouco mais distante das decisões políticas que serão tomadas pela Autoridade Nacional Palestina. E olha que interessante, pessoal, os países árabes aceitaram, claro, né, foi a medida proposta por eles, e o próprio Hamas aparentemente também concordou, aceitou com a criação desse fundo, mas, claro, com o Hamas continuando existindo, só que sem participar das eleições e sem o controle político da região. Israel já prontamente discordou dessa proposta, tá, dos países árabes, alegando que ela ignora tudo o que aconteceu no dia 7 de outubro, tal. Professor, mas a gente está falando de um governo que não vai ter a participação do Hamas. Qual que é o medo de Israel? Que o Hamas use isso para fugir um pouco da atenção internacional, se mobilize, se rearme com a Palestina sem sofrer sanções, né, na faixa de Gaza, consiga até mesmo estabelecer mais relações comerciais com seus parceiros políticos regionais, seja com o Hezbollah, seja com o Irã, nem o governo da Síria tem mais, né, o Bashar al-Assad hoje não é mais um representante da Síria, mas um fortalecimento para futuros novos ataques. E os Estados Unidos também negaram a proposta, alegando que ela não considera a realidade de Gaza, que é o território inabitável, coberto de escombros e munições não detonadas. Embora deixando claro, nos 53 bilhões de dólares, segundo o Egito e a cúpula de países árabes, já estivesse incluso o valor para a reconstrução de Gaza, inclusive com a desminagem, a reconstrução e outras benfeitorias, vamos colocar assim, sociais. Tanto que, por exemplo, o próprio chefe de gabinete, o novo chefe de gabinete das Forças Armadas de Israel, que acabou de substituir o Herz Halevi, porque o Herz Halevi considerava, né, que foi um fracasso a atuação das Forças Armadas em outubro de 2023, ele deixou bem claro, tá, que o Hamas, ele sim sofreu um duro golpe, mas que ainda não foi vencido. Então a missão do exército israelense ainda não terminou. Vai lembrar, pessoal, que é um momento bastante nebuloso o que está acontecendo agora na faixa de Gaza, porque a primeira parte do acordo já acabou. Teoricamente, agora haveria, durante a primeira parte, né, do acordo, que seria a libertação de alguns reféns, em troca de alguns prisioneiros e a saída progressiva das forças israelenses, seria negociada a segunda e a terceira fase, que acabou não acontecendo essa negociação, por, sei lá, culpa dos dois lados, né? Fato é, pessoal, que a segunda fase, teoricamente, né, teria a saída de todas as tropas israelenses e a terceira fase seria a reconstrução da faixa de Gaza. Não acho que Israel queira isso. Poxa, então as tropas israelenses vão sair sem a destruição do Hamas? Não é isso que queremos. Tanto que o impasse hoje é Israel quer prolongar o cessar-fogo, alegando que o cessar-fogo só iria acabar agora depois do Ramadã e da Páscoa judaica, e o Hamas fala que não. Poxa, agora é a hora da segunda e da terceira fase com a saída das tropas israelenses. Penso eu, e já tinha adiantado para vocês, hein? Nem essa proposta da Liga Árabe, e nem mesmo algum cessar-fogo que respeite ou fique continuando existindo o Hamas na faixa de Gaza, dará certo. Benjamin Netanyahu e os seus parceiros políticos só aceitam a destruição do Hamas na faixa de Gaza. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.